Eu fui expulso da diocese. Isso daqui foi uma das histórias mais sangrentas da minha vida. Eu nunca compartilhei isso e agora eu quero abrir a boca e denunciar o que está acontecendo dentro da própria igreja. Mas você vai precisar ler esse kit aqui, porque não sou protestante, e principalmente esse livro aqui, Em Defesa de Nossa Senhora. São 5 obras para você defender a fé católica contra o ataque protestante, que não está fora somente da igreja, mas dentro dela. O link vai estar aqui embaixo, tá bom? Na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Se você estiver vendo pelo Instagram, você digite eu quero, que eu vou estar te enviando o link. Bom, pessoal, eu comecei a participar de um movimento. Eu não quero treta com ninguém nesse sentido, porque eu estou indo para minha cirurgia, então estou precisando um pouco de paz, né, para viver esse momento. Mas eu comecei a participar de um movimento da igreja numa determinada diocese, porque as pessoas estavam falando, nós queremos unidade, e eu sempre quis a unidade, mas sem ser uma prostituta e vender aquilo que a igreja pede na Sagrada Escritura, nos seus documentos. Falei, a ficar amansando o discurso para ficar bem com os outros não faz parte do meu caráter e nem da minha personalidade. Mas eu sempre busquei a questão da unidade. E nessa diocese teve um congresso mariano e as pessoas, sabendo de todo esse tempo da minha vida que eu tenho pregado a devoção a Nossa Senhora, me convidou para fazer uma pregação. E no determinado momento da minha pregação sobre Nossa Senhora, eu comecei a falar dos ataques dos protestantes para com a Virgem Santíssima, né? Negando a sua Imaculada Conceição, atacando a sua maternidade divina, os seus dogmas, e na época tinha bombado uns vídeos na internet dos protestantes sempre querendo acabar com o culto da Santíssima Virgem Maria, e eu fui com força para cima deles, baseado nas Escrituras, baseado nos escritos dos santos, baseado nos documentos da igreja. Se vocês acompanham o meu conteúdo, eu sempre procuro ser direcionado pela Escritura e por aquilo que a Igreja Católica diz. Quando eu fiz esta pregação, depois disso, eu tive umas pessoas que estavam querendo conversar comigo e eu acabei não ficando muito dentro do local do evento, onde você tem percepção do que as pessoas falam pelo microfone. E na hora que eu voltei depois, o finado querido Paulo falou, olha, rapaz, você fez a pregação e o rapaz aí que estava no Ministério de Música cantando começou a pedir perdão pela sua pregação porque você atacou os protestantes. Então ele começou a dizer que ali era um momento de acolhimento, era um momento de amor e que nós não queríamos causar divisão. Em nenhum momento eu fiz um ataque. Eu simplesmente fui verdadeiro, sincero e genuíno. O que os protestantes gostam de fazer? Você vê aqui pelo meu canal, esses infelizes vão aparecer aqui e vão começar a detonar com a igreja, vão começar a detonar minha vida, vão começar a detonar Nossa Senhora. Tem um vídeo no YouTube que está mais de 450 e poucos mil acessos, e ali naquele vídeo no YouTube, o que acontece? Os protestantes só denunciam o meu vídeo o tempo inteiro, eles só falam mal de Nossa Senhora o tempo inteiro, ou seja, é isso que eles gostam de fazer. E eu não hei de defender a minha mãe? Absolutamente que eu hei de defender a minha mãe. Passa um tempo, eles me chamam para uma reunião, e o que eles me falam nessa reunião? Que o conselho, em reunião, decidiu que eu não fizesse mais parte daquele movimento. Eles decidiram que a minha pregação ela foi uma pregação agressiva e me expurgaram daquele movimento. Gente, foi uma coisa muito difícil, por quê? Porque eu estava com a minha filha recém-nascida no colo, eu tinha uma semana de missão para fazer na região de Aparecida, então era todos os dias, eu ia ficar lá por uma semana, e neste movimento que eu estava inserido, eu precisava de cartas, né, do coordenador diocesano para apresentar, porque caso contrário eu não poderia pregar nesses lugares, e eu fiz um investimento na gráfica, porque eu iria fazer o lançamento do meu livro. Eu tenho um livro que eu escrevi quando Maria passa na frente, e aí foi cortada todas as minhas missões. Eu passei necessidade mais uma vez por causa disso, fiquei com estoque morrido em casa e eu estava com a minha filha recém-nascida e o cara que estava me desligando do movimento, eu falei, cara, tenha piedade, a minha filha está recém-nascida aqui, ela estava com um mês e pouquinho, eu falei, eu tenho os meus compromissos, mas foram irredutíveis. E aí eu fui expurgado do movimento. Por causa do quê? Porque eu falei alguma heresia?
eu rompi algum artigo de fé? Eu disse, por exemplo, ali que Nossa Senhora não era virgem? Eu falei que o inferno não existe? Eu neguei a existência do purgatório? Eu falei contra a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu coloquei uma drag queen para fazer homilia na Santa Missa, como tem nessa diocese? Não, absolutamente nada disso. O que eu fiz? Eu simplesmente preguei sobre Nossa Senhora e defendi ela, a Santíssima Mãe de Deus, contra os ataques dos protestantes. E o que aconteceu? Pasmem, dentro da própria Igreja Católica, eu fui expurgado por causa que eu fui considerado com um discurso que não ama. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o Papa Bento XVI vai nos ensinar que o amor não anula a verdade. Não adianta eu pensar que o amor é um sentimento barato, que os protestantes têm que estar no evento católico e que eu tenho que começar a afagá-los, abraçá-los e proporcionar para eles um momento de sentir-se bem. Olha, se você olhar no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, como que Jesus se sentiu bem com aquele sangue sendo derramado e sendo flagelado, coroado de espinhos pelas pessoas que ele mesmo estava morrendo ali? Como que foi o sentir-se bem da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo? Como que os discípulos se sentiram bem sendo crucificados de cabeça para baixo, sendo crucificados em X e passando os maiores tormentos? Jesus vai dizer em Mateus 10:38, aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Mas o que acontece na cabeça das pessoas? Uma deturpação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não entendem de perseguição. São pessoas que quando estão no seu trabalho e a sua fé é confrontada, eles querem beijar, abraçar e começar a lamber as pessoas. Por quê? Porque são católicos incautos, dominados por uma preguiça terrível, que não conhecem a sua fé e, portanto, não conseguem viver aquilo que Santo Tomás de Aquino diz, contra fatos, não argumento. Eles não conhecem a fé e, porque são preguiçosos, sensuais, eles não conseguem debater e expor a verdade, dar a razão da sua esperança. E ali, naquele determinado momento, eu, um católico, eu fui expulso da minha diocese, deste movimento, pelas pessoas da minha própria igreja. Agora, veja bem, o que São Maximiano Kolbe vai dizer? Essa frase me é muito cara. Não há maior inimigo da Imaculada. Esse santo, São Maximiano Kolbe, foi chamado pelo Papa João Paulo II como o São Francisco dos nossos tempos difíceis. Recentemente foi um dos maiores amantes, um amor por Nossa Senhora e um defensor enorme de Nossa Senhora, que criou aquela revista A Milícia da Imaculada, que propagou a devoção a Nossa Senhora no mundo. A minha editora se chama Editora Imaculada, em homenagem a ele, em inspiração a ele. E o que ele vai dizer? Não há maior inimigo da Imaculada e de seu reinado que o ecumenismo de hoje. Na verdade, é um falso ecumenismo, porque se as pessoas forem estudar a raiz da verdade, na verdade, esse daqui não é o tema do meu vídeo, mas esse ecumenismo não é esse lixo que as pessoas estão fazendo hoje. Entendeu? Em primeiro lugar, tem que ter um perito da fé, uma pessoa que conheça, tem que ser uma pessoa na estirpe do Scott Hahn, do Felipe Aquino, do Padre Paulo Ricardo, para não ser sequestrado em relação à verdade. E aí depois ele vai dizer que não há maior inimigo. Esse maior inimigo foi o que me expulsaram de lá, porque eu falei sobre a Imaculada, eles são inimigos disso. Então eles participam desse falso ecumenismo de hoje, e aí vai dizer o quê? O qual todo cavaleiro da Imaculada deve não só combater, mas neutralizar por uma ação diametralmente oposta e finalmente destruir. O que eu fiz? Eu combati, só que eu fui perseguido, eu fui limado. E todos esses que fizeram isso, quando morrer, se não estiverem devidamente arrependidos, haverão de prestar contas para Deus. Mas o que se percebe? É que isso está crescendo cada vez mais. Eu percebo que nos vídeos que eu faço defendendo a fé, os católicos quase não têm força de argumento, os protestantes vêm detonando, principalmente naquele vídeo que eu falei do Instagram. Agora veja bem, o livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, que propõe que todo mundo faça a consagração a Nossa Senhora. E aí tem um monte de pessoa que faz a consagração, que usa a correntinha, que fala eu sou consagrado, mas na hora de defender a Santíssima Virgem Maria, ah, meu Deus, são mais covardes do que um camundongo. Fazer a consagração todo mundo quer, mas viver o que São Luís pede, tanto que São Luís diz que muitos poucos viverão o que está no tratado. Mas no número 30 ele vai dizer,
o sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo de um predestinado, é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem e buscam, por suas palavras e exemplos, abertamente e às escondidas, às vezes sobre belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e o amor de Maria. Aí São Luís vai dizer, não foi nesses que Deus Pai disse a Maria que fizesse sua morada, porque são Esaús. Então eles são traidores, eles estão pululando dentro da Santa Igreja Católica, mas são traidores mesmo, verdadeiros Judas Iscariotes, que estão com falso ecumenismo, que só escuta música protestante, só lê livros protestantes. Eu conheço um monte desses. Foram chamar um colega meu para ir pregar num evento, e aí ele falou, bom, sobre esse tema aqui eu queria alguns materiais. Só mandaram um PDF protestante para ele. Ele falou, Anderson, só tinha material protestante para ler. Você vê, são pessoas que estão infeccionadas por causa disso. É esse tipo aqui, ó. Aí depois, São Luís vai continuar falando algumas coisas sérias que vão acontecer e alguns já estão experimentando na pele. Ele vai falar de uma profecia dos apóstolos dos últimos tempos. Como que eu queria ver isso daqui com força acontecendo. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus a borbulhar em todos os cantos, e elas serão especialmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob a sua proteção, de tal modo que combaterão uma das mãos e edificarão com a outra. É o número 48 do tratado. Com a direita ele vai dizer, combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com as suas idolatrias e os ímpios com a sua impiedade. E com a esquerda edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem Maria, que os santos padres chamam Templo de Salomão e Cidade de Deus. Cadê essas pessoas? Cadê as pessoas esclarecidas? Cadê as pessoas estudadas? Cadê os amantes da Santíssima Virgem Maria que não suportam vendo os seus privilégios sendo atacados? Cadê? Está carecendo. Fazer a consagração virou moda. A consagração não é moda, é um modo de viver. É um modo de você amar a Santíssima Virgem Maria, e não tem como eu amar apaixonada a Santíssima Virgem Maria e não defendê-la de tantos ataques que ela tem sofrido dos hereges protestantes e dos católicos falsos que estão dentro da própria igreja, dissimulados e enganados por essa serpente venenosa. E ele vai continuar aqui dizendo, no número 35, na página 35, que é um outro artigo, que ele vai falar assim, Maria deve ser, enfim, terrível para os demônios e seus sequazes como exército em linha de batalha. Ele vai falar principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques e suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria que mais trabalho lhe dão para vencer. A pessoa, quando vai se consagrar a Nossa Senhora, ela tem que saber do preço que ela vai pagar. São perseguições cruéis do demônio e dos homens que não estão sob a graça de Deus, que são influenciados pelo demônio. E o tipo de perseguição, o tipo de coisa que essas pessoas sentem pelos marianos é ódio. É um verdadeiro ódio e é uma coisa totalmente sobrenatural, não é uma coisa na área meramente humana. É um ódio transferido por Satanás que só de olhar para o consagrado ele já começa a ficar com aquela coisa dentro dele e combate ele dentro da própria igreja. A pessoa tem que rezar, tem que ter vida eucarística, tem que adorar o Santíssimo Sacramento, tem que cumprir bem os seus deveres, para quê? Para aguentar a paulada, entendeu? Porque é desse jeito aqui, isso daqui quem está dizendo é São Luís, no livro mais perseguido pelo demônio no mundo, mas havemos de ser sustentados por Nossa Senhora, cuidados por ela, porque o triunfo dela vai acontecer e nós temos uma missão, propagar a devoção ao seu Imaculado Coração. Por isso que eu vou deixar aqui o link de uma live importantíssima que eu fiz, falando sobre o Imaculado Coração de Maria, relacionado à salvação, e não deixe por nada de comprar esse kit para você aprender a defender Nossa Senhora, que está com 40%, você clica aqui embaixo no link, e se você gostou desse conteúdo, comente e compartilhe para que Nossa Senhora seja mais conhecida e mais amada. Salve Maria!